Olá, boa tarde! Hoje estamos aqui para mais um encontro com propósito. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais e eu vou deixar que elas se apresentem para você. Thaís. Olá, muito boa tarde. Eu sou a Thaís Vilas Boas, sou psicóloga, faço parte também do Movimento Legado, entendendo que tudo aquilo que fizemos ou que vamos fazer tem um valor muito grande na vida de outra pessoa. Trabalho com gestão de pessoas, sou consultora business partner e sou alguém que descobriu a identidade. E estou muito feliz de estar aqui hoje, Carmen. Que bom! Temos também a Neia. Pode se apresentar, Neia, para nós. Olá, gente, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Neia Ferreira, mais conhecida como Neia Ferreira, a fotógrafa, mas eu digo que antes de ser a Neia Ferreira, eu sou uma filha do pai. Eu sou esposa do Fábio, eu sou mãe do Du e do Léo, né? Porque às vezes a gente é meio rotulada, né? E é um prazer estar aqui hoje, amei o convite, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma roda assim, muito, muito linda de se viver aqui. Com certeza. E aqui nós vamos falar um pouco sobre propósito, né? E quando a gente fala, propósito é um tema muito abordado hoje, mas que cada um tem uma visão diferente, às vezes, do que é o propósito. E para ti, Thaís, o que é o propósito? Como esse tema propósito, ele tem sido realmente abordado, né, em vários contextos, dentro do âmbito profissional, dentro do âmbito pessoal. Mas para mim, propósito ele começou a ser definido com clareza dentro de mim, quando um dia eu estava lendo a Bíblia e eu li um versículo que dizia: eu te chamei pelo seu nome, desde o ventre da sua mãe. Então, quando eu entendo o propósito como algo que eu posso fazer ou escolher, ele ainda é limitado às minhas escolhas, às minhas crenças, às minhas capacidades. Mas quando eu entendo o propósito como algo muito maior, do qual eu faço parte, que eu fui escolhida para viver, e que sim, as minhas escolhas fazem reflexo nisso, trazem um reflexo, as minhas escolhas fazem diferença para isso. Mas não é só isso. É um propósito que tem o nosso nome. É a nossa identidade refletida por uma causa, com um objetivo, com uma missão. Propósito, para mim, tem a ver com uma missão. Uma missão que, desde o ventre da minha mãe, já estava marcada na minha história e um dia eu aceitei. Para mim, o propósito é viver aquilo que Deus sonhou para que eu pudesse viver, contribuir na vida de outras pessoas, para que elas vivam também um propósito. Meu propósito, eu acredito que tem muito a ver com cuidar de pessoas, com gerir pessoas, com direcionar pessoas, com orientar. Mas antes de tudo, quando a gente pensa em definir um propósito para alguém, a gente precisa conhecer o nosso. Eu encontrei o meu quando eu aceitei a minha história, o meu nome, a minha identidade. E eu descobri que o propósito tem o nosso nome. É verdade. Porque se a gente for falar, né, Carmen, sobre propósito, o que é propósito numa definição do dicionário, a gente pega algo tão amplo que parece que cabe para mim, que cabe para ti, que cabe para Neia. Mas, na verdade, mesmo cabendo para nós três, como, por exemplo, acredito que tem um propósito de estarmos aqui hoje. Com certeza. É diferente de uma para outra. A Neia é fotógrafa, eu sou psicóloga, né? Então cada um tem o seu propósito. E o nosso propósito, para mim, tem a ver com o nosso nome, com a nossa identidade, alinhada com um objetivo maior, que não fica exclusivo para o individualismo, mas reflete no coletivo de uma maneira positiva. Verdade. Propósito é algo amplo e, ao mesmo tempo, é algo muito individual, né? E você, Neia, já encontrou o teu propósito? Está seguindo ele? Como é que é isso? Olha, gente, a minha história assim, é amplo também, porque eu sempre falei muito de propósito. E eu sempre achei que eu já sabia qual era o meu propósito. Então agora vem muito de encontro com a fala da Thay. Porque eu me dizia que eu trabalhava dentro do meu propósito, né? Tanto dentro da minha família, como o que eu pensava, eu acreditava que eu tinha que trabalhar com os princípios, com as minhas verdades, e eu sempre fui assim, e tenho muito orgulho disso, mas até então eu estava meio perdida no meu propósito.
Então hoje eu trago muito essa fala sobre o propósito, porque eu sou aquela mulher que tive que ser reposicionada diante de muitas coisas. Eu estava à frente do meu trabalho, da minha carreira, e a minha intenção sempre foi a minha família, então era um bem maior, era a minha família. Eu era focada para fazer tudo pela minha família, então comecei a trabalhar muito na minha área, né? Eu trabalho com a área de eventos, então eu comecei a ir para frente da minha empresa. E quando a gente vai para frente, a mulher vai para frente, o homem dá um passinho para trás, tá, mulheres? Isso é muito real. É importante falar. Isso é muito importante, porque a gente vai, automaticamente eles vão deixar a gente ir, né? E a gente vai, eu fui como foguete, querendo a minha carreira em primeiro lugar, sempre falando que o meu propósito era a minha família, eram meus filhos, para vocês verem como que é o inimigo, né? E no meio do caminho eu fui me perdendo, colocando a minha carreira em primeiro lugar. Diante que a gente sabe que primeiro é Deus, depois família e depois a carreira. Só que quando tu inverte esses papéis, fica muito pesado. E a gente fica nessa luta em busca desse propósito, porque todo mundo fala de propósito, eu também quero ter o meu propósito, né? Só que nessa busca é cansativo quando a gente se atropela. Eu digo que eu começo a colocar em itens, assim, né? Primeiro vem Deus, depois Jesus, depois o homem, que é o marido da casa, que é o cabeça da casa, depois vem a mulher e depois vem os filhos. Então são degraus, né? E quando a gente inverte os papéis, bota um filho primeiro, que muitas mães às vezes botam o filho na frente do marido, né? Essa bênção não cai, ela não vem pra gente. Então a gente fica naquele sufoco, naquela procura. E isso é difícil para a mulher, principalmente para as mulheres empreendedoras que estão à frente dos seus negócios e que acham que está ali arrasando, né? Bota aquele papel de Mulher Maravilha e é esse o meu propósito, pelo menos eu foi assim. Esse era o meu propósito, eu ia. E eu queria o bem da minha família, só que foi invertendo. Então hoje a Thay falando sobre isso, que a gente tem uma identidade quando fala de propósito, é muito real. A hora que falou, eu fiquei já toda arrepiada aqui, porque eu sou uma mulher reposicionada. Porque hoje eu entendo que a gente tem uma identidade e que a gente tem que, o nosso propósito tem que ser sim, a nossa carreira, o nosso empreendedorismo. Eu não digo que a mulher não tem que trabalhar fora, tem sim, só que a gente tem que se alinhar muito nisso, sabe? A gente tem que ter a nossa identidade, a gente tem que se achar nisso, sabe? E trabalhar dentro, né, das leis do Senhor, que eu sempre falo, né? Eu costumo dizer que tem que ter um equilíbrio, né? Para tudo na vida nós precisamos de uma balancinha do equilíbrio. E quando um tema que você falou que é algo muito polêmico e que eu super concordo é que antes dos filhos vem o marido, né? Então essa hierarquia. E às vezes a gente imagina que nós estamos, como você disse, vivendo o propósito. Eu estou vivendo o propósito, estou fazendo acontecer, minha empresa vai crescer, estou sendo uma baita profissional, é a minha família, como você disse, ficou cega, né? Não enxergava. E às vezes atropela, e Deus o livre se alguém falar, né, Neia? Porque assim. Eu estou correta, eu sou dona de si, eu sou autêntica. Verdade. Como você disse, quando a gente vai um passo à frente, o marido dá um passo atrás e permite, né? Porque acaba se tornando cômodo e a gente vai ficando sobrecarregada. E às vezes a gente imagina que está vivendo o propósito, mas aquele propósito não é o nosso. Não. Nós estamos com um fardo muito pesado sobre nós, né? E como a Thaís falou, a identidade. Primeiro tem que ter certeza, a plena certeza da minha identidade. A minha identidade restaurada, firmada, sabendo quem eu sou, quais são as minhas metas, os meus objetivos em alinhamento com aquilo que Deus tem para a minha vida. Qual o meu papel, né? O teu papel, para que você não seja frustrada. Porque às vezes a gente se imagina autêntica, só que a gente quer surpreender as pessoas ao nosso redor, né? Eu dou conta, como você disse, veste a capa da Mulher Maravilha. E por baixo dessa Mulher Maravilha, como está? Toda machucada? Está sangrando? Né? Quero porque eu não quero que falem. Mas ao contrário, quando a nossa identidade está afirmada, ela está restaurada, a gente realmente sabe quem somos, qual é o nosso verdadeiro propósito. Tudo aquilo que falam ao nosso redor, até com o objetivo de nos atingir, não nos atinge. Verdade. Não nos atinge. Porque aí aquilo não incomoda mais. É quem eu sou com Cristo, né? Exatamente. Daí tu encontra a tua identidade. Isso. Pronto. Aqui está o meu propósito. Uma fala muito sobre isso também, que às vezes, quando eu começo a falar com as mulheres, elas vêm, tá, né, então eu não posso ser uma líder? Eu assim, pode, você pode ser uma líder. A liderança vem para todos. Se Deus te deu o dom de liderança, você pode liderar a sua casa. Porém, nós temos o cabeça da casa. E isso é muito importante para mostrar para as mulheres, que o cabeça, nós temos que estar abaixo do nosso marido. E as mulheres,
como eu era, que eu era uma mulher dessa, que levantava a bandeira do feminismo, a gente acha que a gente tem que estar à frente de tudo. Então, nós somos a líder lá na nossa empresa e nós queremos ser a líder dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa nós temos um papel muito importante, que é o nosso marido, né? Que é o cabeça da casa. Então, quando a gente começa a entender e a falar sobre o que é uma mulher submissa e botar e alinhar isso, que não tem gente, mulher submissa, gente, isso é muito bom. Olha só, o homem ele tem que amar nós tanto que ele tem que morrer por nós. Olha que maravilha. Né? Exatamente. Olha só, e é um amor. tema polêmico, né? E eu digo assim que entender que a submissão não é você estar debaixo dos pés, muito pelo contrário, né? A submissão, vocês estão juntos sobre o mesmo propósito, sobre a mesma missão. Né? E esse fardo que tu fala, eu também carreguei, né? Dessa parte de querer ir, de querer fazer, de ser autêntica, de resolver, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, e a gente acaba assumindo papéis que não são nossos. E realmente, daí acaba ficando um fardo muito pesado. E quando a gente entende isso e começa a se submeter, gente, é libertador. É transformador, É né? libertador, eu digo assim, ó, era só isso, Senhor. Era só isso que eu tinha que fazer. Ele, filha, era só isso. Porque assim, as forças vêm é dele, não é minha, sabe? Então, o Senhor já carregou, ele já pagou o preço por nós. Então, e agora a gente automaticamente se sente mais segura, né? Muito mais, muito mais. É libertador, eu digo assim, gente. Eu já fui aquela mulher que estava lá na frente de tudo, fazendo tudo, achando que era a melhor em tudo. Só que depois eu vi, não precisa ser desse jeito. Fica muito mais leve, né? E é sobre ser, né? E aí, quando a gente passa a entender que o propósito, ele não tem a ver só com o que você faz. Né? A Neia deu o exemplo, ela estava à frente, ela estava fazendo um monte de coisa, mas e se acontece alguma situação na vida que muda a rota? E aí você não pode mais fazer. Quando a pessoa, ela atribui o propósito dela ao papel que ela exerce, à medida que o papel se modifica, ela sente-se perdida, frustrada. Propósito. Por isso que a identidade ela é tão importante nesse processo. Porque existem coisas muito importantes na nossa vida, como o ser, o ter, o fazer, o poder. O que eu posso, o que eu não posso fazer. O que eu devo ou eu não devo, os meus deveres, os meus direitos, os meus bens, aquilo que eu adquiri na vida a nível de experiência. Tudo isso é muito importante. Mas quem eu sou? E é muito importante a gente parar para refletir sobre isso. Um dia eu ainda não tinha encontrado o meu propósito, eu ainda não tinha entendido o que Deus queria para a minha vida. E eu lembro que eu fui em um ambiente assim, eu pensei, o propósito daquela pessoa que estava lá com o microfone falando, ela fala, olha só como ela fala bem, olha como ela se porta, né, com o microfone na mão. Aí eu olhei e tinha alguém lá tocando teclado, o propósito dele é tocar teclado. E aí eu olhei para o lado e tinha uma pessoa na cadeira de rodas, que ela tinha sofrido um acidente e tinha ficado lesionada. E aí foi como se a voz de Deus perguntasse dentro do meu coração, e o propósito dele qual é? E aquilo me chocou na minha mente. Porque se o propósito está ligado ao fazer, quem não pode fazer não tem propósito? Quem não pode executar? E aí a gente cai realmente naquela condição de propósito está sempre relacionado a resultados. E nem sempre. Porque por vezes o propósito ele está atrelado ao processo. E aí foi indo, passou um tempo, eu conheci essa pessoa de perto. E ela começou a me escrever a história dela antes do acidente. Como era correria, não tinha tempo para nada, não via os filhos, não. Aquela coisa de ser a profissional. E aí ela passou por aquela enfermidade após um acidente. E ela disse, mas eu encontrei um propósito diferente. Sabia que hoje a minha vida tem mais sentido do que tinha antes? Ela começou a me contar que antes daquilo tudo, ela tinha pensado em suicídio, ela tinha tido uma depressão muito profunda, porque ela valorizava tudo que fazia, ela não conhecia o amor de verdade e não conseguia viver os relacionamentos de uma maneira saudável e profunda. Então, uma coisa muito importante é a gente saber que quem somos tem a ver com o nosso propósito. Porque pode ser que o tempo passe, a beleza passa, ali a gente vai buscando alguns atributos para nos ajudar, a idade vai chegando, coisas vão mudando, o corpo pode ter uma modificação. Só que o nosso propósito está muito além disso. Porque a fala dela me marcou muito quando ela disse assim para mim, Thaís, eu descobri quem eu sou.
porque eu achava que a minha mãe não me amava, que meu pai não me amava, que eu não era importante para o meu marido. E aí, quando eu sofri esse acidente, graças a Deus, eles cuidam tão bem de mim. E entender que até na dor tem um propósito, Sim. né? E às vezes, se a gente, é aquela história, né? Se a gente não se posiciona da maneira correta, vai vir alguma situação que confronta para que nós possamos parar e olhar realmente para dentro de nós. Sim. Que é uma situação dessa, né? Então, às vezes, aquele propósito, porque eu digo que nós, como mulheres, nós temos tantas funções, né? E o nosso propósito não está, como você disse, não está só associado em ser uma grande profissional, ou ser só dona de casa, ou ser só mãe, ou ser só isso. Não, o propósito ele está num todo. E às vezes, quando foca em uma área, como era o caso dessa pessoa, focou somente na área profissional. Aí Deus, vamos mudar aqui o curso da situação, porque você tem que enxergar o teu propósito em outros lugares, em outras situações, em outros momentos, viver outras coisas. E aí é onde a gente precisa realmente estar atento para ouvir a voz de Deus, né? Entender, eu estou no momento certo, eu estou certa. E uma coisa muito importante que eu refleti muito essa semana é que assim, às vezes a gente fala, né? Deus, toma a direção, toma o controle, né? Que seja o teu propósito, que seja da tua forma, que seja no teu caminho. Só que a gente não espera que durante essa jornada, para que seja realmente o propósito e a jornada de Deus, nós vamos ter dor, vai ter aflição, vai ter angústia, vai ter tristeza, vai ter lágrimas, porque isso tudo faz parte do propósito. É o processo, né? É o processo. E tem algo que diz assim, né? É aquele quase da nossa vida. Foi o momento em que eu quase morri. Foi o momento em que eu quase desisti. Foi o momento em que eu quase me divorciei. O momento em que eu quase fali. É no quase que a gente enxerga o propósito real de Deus. Porque se a gente não passar pelo quase, a gente não para analisar, né? Então é tão forte isso e às vezes as pessoas, como é que eu descubro o meu propósito? Primeiro de tudo começa no autoconhecimento, né? Exato. Como você disse, quem eu sou? Né? Eu falo porque eu vivi isso, né? Falando sobre identidade, então teve um período em que eu estava nessa corrida, nisso e naquilo, mas eu não sabia quem eu era. Eu estava frustrada comigo mesma. E aí automaticamente a gente quer agradar todos ao nosso redor. O que todos falam na vida profissional, na vida como mãe, na vida como mulher, na moda, de todas as formas. E a gente se frustra. A gente não consegue, porque a gente se frustra porque nós não sabemos quem nós somos. Verdade. Né? Então nós temos assim que olhar para dentro de nós. E esse é um conselho, né, gente, para todas essas mulheres ali, que primeiro olhar para dentro, né? E na vida, né, como mãe, assim, o que é mais difícil para ti na parte de instruir, ensinar esse propósito para os filhos? Tem filho homem já, né? Eu já tenho filhos. Hoje eu tenho filho homem casado, né? E tenho um que foi para fora do país, agora voltou, já está se formando. Eu disse, gente, eu estou muito realizada como mãe. Que lindo. Que é uma fase muito gostosa. E eu falo, gente, aproveita. Tu tem um de 5 aninhos, né? Que tu falou. Você aproveita essa fase, que é uma fase tão linda. E eu, nesse período, eu estava no meu corre-corre. Nesse período que eu estava desfreada, assim. E que foi na pandemia, né? Que aconteceu isso comigo. Que eu digo que eu tive que recalcular a minha rota. Então, a pandemia me freou, que veio exatamente como tu passou ali. Então, veio pela dor, veio nesse quase, né? Eu estava num ponto que eu não aguentava mais. Então, todos viam a Néia Ferreira, né? Eu tenho, tipo assim, eu sou muito grata a Deus por eu ser conhecida. Sou uma fotógrafa renomada na minha cidade. Então, isso é muito bom. A gente ganhou um reconhecimento pelo trabalho. Só que as pessoas vejam a Néia Ferreira. Só que por trás eu estava muito destruída. Porque eu não tinha me encontrado esse propósito, sabe? Que nós estamos comentando aqui nessa mesa. Então, a Carmen falando aqui assim, gente, está falando da minha história? Você está falando de mim? Eu tive que parar. Então, foi nesse quase, sabe? Que foi lá no deserto que eu descobri quem eu era. Que é a identidade que a Thay tocou aqui na mesa. E tu vê, né? A gente não tinha nada combinado. A gente entrou aqui somente com uma fala de propósito e foi se encaixando tanto, gente. Que vocês estavam falando aqui, eu estava já toda arrepiada. Assim, gente, olha só, o que está vindo debate da mesa. E eu tive que recalcular essa rota, sabe? Eu fui essa mulher que estava ali à frente de tudo, estava cansada, não aguentava mais. Trazendo os meus filhos, que foi a pergunta que tu fez. Eu sempre quis ser a mãe melhor, como todas as mães, né?
eu digo que a mãe, eu acho que não tem, gente, mãe nesse mundo que, tipo, quando vê o filho se dando bem e sendo realizado, ou financeiramente, ou a sua carreira, que não fica feliz. Mas eu digo assim, gente, para mim, a minha melhor felicidade hoje, eu tenho entendimento que é ver o meu filho, tipo, ajoelhados para o Senhor, porque eu sei que aqui a gente não leva nada. Sabe, claro que é bom ter um filho bem-sucedido, ter um filho bem renomado, bem financeiramente, e a gente luta tanto por isso, sabe, para pagar colégio, para fazer isso, para fazer aquilo. Só que o mais importante a gente deixa passar, que são momentos de mesa. E eu acho que o momento de mesa, gente, ele cura muito. Eu lembro na minha correria, né? Eu nem gosto mais de falar essa palavra, gente, que eu queria eliminar isso da minha vida. Mas eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu trabalhava com eventos. E quem trabalha com eventos sabe, a gente trabalha de segunda a segunda, literalmente. Eu tinha o domingo, então o domingo era sagrado para nós tínhamos que almoçar todos juntos. Então, quando meu filho, às vezes alguém convidava ele, vamos sair, vamos passear. Não, domingo é o dia que eu tenho que ficar com a minha mãe. Porque eu entendia, mesmo naquela minha loucura que eu estava, que era o momento que eu tinha de mesa com eles. E nesses momentos de mesa, eu vi vários relatos dos meus filhos, hoje adultos, falando, mãe, que bom que nós tínhamos aqueles momentos, que foi aqui que eu aprendi isso, foi aqui que eu aprendi aquilo. E uma vez, falar bem rapidinho, que já está acabando nosso tempo, eu lembro que eu estava na mesa com eles, e eu não era cristã, eu sou cristã há pouco tempo, tipo uns 12 anos, e eu estava naquele vucu-vucu, e Deus falou comigo, eu via eles sentados todos na mesa rindo, sabe aquele filme de analógico, que tinha aquele filme negativo? A minha vida foi passando ali, e eu vendo eles todos sentados na mesa, rindo, brincando, e eles falaram assim, eu tenho um propósito para ti. E não é nessa... Eu estava muito, muito agoniada, porque eu estava com muito trabalho, muito esgotada. E eu disse, gente, obrigada, Deus, obrigada por eu estar aqui nesse momento agora com meus filhos. E foi passando a minha vida de todas as fases deles pequenininhos. E eu disse, gente, é sobre isso. E aquele dia o Senhor falou tão forte comigo, eu disse, eu vou ter que mudar a minha vida, eu não posso mais seguir nisso, não tem mais como, eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa. E aquele dia eu dei essa virada, sabe, disse, eu não quero mais isso. Daí comecei a procurar mais, a ler mais, eu era aquela pessoa que eu lia a Bíblia, eu não entendia, já largava a Bíblia, eu dizia, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, eu tenho que botar dinheiro dentro de casa, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que pagar funcionário. E daí saía, largava a Bíblia. E o Senhor falou comigo, deixa para mim. Deixa que eu vou resolver tudo isso. E foi onde eu fiquei em casa, eu até conto essa história no livro que eu estou escrevendo, que eu escrevi, e eu falo assim, eu tive que ficar em casa e o meu marido teve que ir para frente dos negócios. E as pessoas falam, tá, então eu também tenho que ficar em casa? Não, isso não quer dizer, foi a minha experiência. Eu estava sobrecarregada. Não tem nada demais uma mulher tá na frente, não, né? Tá como um líder, né? Mas a gente tem que entender que o marido é o cabeça da casa. Eu prego, assim, eu bato nessa tecla, Carmen, porque eu vejo mulheres se inspirando muito em mim, tipo, né, eu quero ser uma mulher igual a tu, eu quero ser uma mulher de sucesso, eu quero ser uma... Gente, não é sobre isso. Não é a mulher de sucesso para mim, é a mulher ajoelhada. Sucesso para mim hoje é ter o joelho calejado. Porque daí a gente entende que não é essa correria. Não é querendo uma mostrando pela outra quem tem mais, quem não tem mais, quem tem isso, quem tem aquilo. Não é. É Deus, sabe, no nosso lar, na nossa casa, o momento de mesa com nossos filhos, isso tem muito poder. Isso eles levam para a vida, né? Levam. Eu digo assim porque eu era muito pequena quando meu pai falava sobre o temor. Ele sempre, uma das frases que ele me disse que eu levo para a vida é que ele disse assim, ó, quando você for pedir um homem para casar, peça um homem temente a Deus. Porque se ele for temente a Deus, ele jamais vai fazer algo ruim para você. Aí ele sempre bateu no, seja temente a Deus, tenha um temor de Deus. E hoje com os meus filhos eu oro com eles, eu oro por eles, sempre pedindo o temor do Senhor. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, se nós tivermos o temor do Senhor, tudo vai bem na nossa vida. Se nós tivermos a sabedoria divina, nós vamos conseguir conduzir a casa, os negócios, os maridos, os filhos, a nós mesmas, né? A lidar com a nossa alma, com as nossas emoções, com todo aquele turbilhão de coisas que acontece dentro de nós, né? Para que não sejamos frustradas. E é isso que você disse, não é sobre ser uma mulher empreendedora, não é sobre ter uma carreira de sucesso. Isso tudo é bom, sim, mas precisa do equilíbrio. Né? Primeiro eu preciso ser dentro de mim, para que a luz do Espírito Santo transpasse. E eu falo assim, quando a gente fala em a luz do Espírito Santo transpassar, não é ser aquela pessoa que só fala de Deus, não é isso.
ou uma pessoa santa, né? Não é isso. Mas que as pessoas consigam sentir a presença do Espírito Santo onde você estiver. É sobre isso. É sobre você ter os frutos do Espírito, né? Mansidão, paz, temperança, domínio próprio. Se eu não tiver os frutos do Espírito, eu não tenho como transparecer a luz do Espírito Santo. Verdade. E como que a gente adquire os frutos do Espírito? Não é passando por isso, Thaís? Eu acredito muito que propósito tem a ver com entender 3 princípios que são inegociáveis aos olhos de Deus. É o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o valor que Deus nos deu. A gente está aqui falando como mãe, né? Nós somos mães e, meu Deus, a minha filha é meu tesouro. Se alguém tentar fazer algum mal para minha filha, meu Deus, não posso nem pensar sobre isso. E ele entregou o filho dele para que todo aquele que crê nesse amor, esse princípio de amor, né, de valor e de amparo. Então eu acredito que dentro do propósito de Deus é inegociável esse processo. Deus nunca vai aprovar um propósito para você, para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, que te coloquem em uma situação de desvalor perante as pessoas que Ele colocou na sua vida, de desamor e de desamparo. Porque Deus, Ele ampara, Ele ama e Ele dá valor, né? A palavra também de Deus diz em Isaías 49:15 assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos e os seus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que Deus fala nessa hora? Eu não vou me esquecer de você. Eu não te desamparo. E ainda que a sua mãe tenha se esquecido, porque por vezes a gente encontra pessoas que a família teve uma desestrutura. E nem sempre aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ter uma estrutura familiar que desse suporte para ela. Mas isso não faz com que o propósito dela seja invalidado. Digo mais, isso tem a ver com o propósito de restauração que ela carrega. Porque Deus, por vezes, ele usa o desamparado para amparar. Aquela pessoa que não teve em casa. Eu acho lindo quando eu escuto das pessoas no meu consultório, nas empresas onde eu estou assim, é porque eu não tive isso dos meus pais, mas eu faço pelos meus filhos. Eu já vejo um processo de milagre de Deus reposicionando alguém no propósito, porque como que eu dou, Carmen, o que eu não tenho? A psicologia vai dizer que a gente aprende com um modelo que a gente seguido, né? A gente vê um modelo e repete, ou com modelo aversivo. Só que a estatística de você aprender com modelo aversivo, ela é quase que nula. Então, quando você tem um lar disfuncional e você busca viver uma vida funcional, você já é o milagre. E tem vezes que as pessoas estão procurando encontrar o propósito delas através de outras pessoas que as ampare, que as dê valor, que mostre que elas são amadas, e quando elas entendem que tem a ver com quem ela é e que ela nasceu para ser. Ah, mas o meu pai me desamparou, a minha mãe me desamparou. Ainda que eles tenham se esquecido de ti, eu não me esquecerei de ti. Então, entender todo esse processo de amor, de valor e de amparo. Deus, Ele não nos deixa só em meio ao nosso propósito. Não tem como querer ler um livro e excluir o autor do processo. A Néia está escrevendo, eu estou escrevendo, a gente sabe, nesse processo assim, a gente se implica muito ali nas nossas situações. Quando a gente vai ler, eu vou falar sobre isso, meu Deus, a gente vai ler, os olhos enchem de água, porque não tem como excluir o autor da história. Existe sentimento, né? Existe sentimento. Existe sentimento. O propósito tem a ver com isso, né, Carmen? Porque o propósito está associado a sentimentos, né? E eu costumo dizer que a nossa dor, a nossa maior dor, realmente é o nosso maior chamado. E aonde está o nosso chamado, está o nosso propósito. Exato. Né? Então é no meio da dor, é na dor que um dia você sentiu, é na dor que um dia você sofreu, é no teu quase morrer. Exato. Aonde Deus vai dizer, e aqui está o teu propósito. Porque ele está associado ao milagre, ele está associado à dependência total de Deus, né? Então o meu conselho, né, para você que está aí nos assistindo, para todas as mulheres, é que busque realmente no Senhor quem você é,
quando te falta tudo, todas as vestimentas, emprego, carreira, filhos, casa, quem você é? Quem és tu? Aí tu vai saber qual é o teu propósito. Então, gente, as nossas horas passaram, né? Com todo o meu amor, eu quero agradecer quem nos acompanhou, agradecer a presença da Thaís, da Neia, que honra estarmos aqui, né? Verdade. Se o tempo nos permitíssemos, nós iríamos longe nesse assunto, é tão gostoso falar sobre isso, né? E gerar testemunho dói, né, Neia? Dói, mas a gente sabe que o testemunho cura. Então, dê um recadinho para essas mulheres que estão nos assistindo, cada uma de vocês, rapidinho, para que possamos nos despedir. Eu já vou aproveitar então com a tua fala, que é uma fala que eu sempre falo muito, assim, ó, se tu tá na luta pelo teu propósito, é porque aí tá o teu verdadeiro chamado, gente. Eu sempre falo isso para as mulheres, porque às vezes eu sento com mulheres para dar aconselhamento e eu falo, gente, eu sei que é complicado, porque mexer numa ferida não é fácil, eu vim disso também, e hoje é onde eu atuo com mulheres. Então, assim, ó, vai... Eu sei que provavelmente tu tá no teu caminho. Eu digo que entregar para o Senhor é muito mais leve, fica muito mais leve tu entregar para Ele, é tudo sobre Ele, não tem nada sobre nós, né? E quando a gente entrega, fica mais leve. Só confia, sabe? Comece o processo, um degrauzinho de cada vez. Começa que depois tu já vê ali o final da história, que é lindo demais. É verdade. Eu quero dizer para vocês que quando Deus estabeleceu o dia, Ele deu limite ao dia e à noite. Toda noite na nossa vida pode passar, mas nem por isso se perde o propósito. Por vezes nós vamos passar por situações desafiadoras, sim, situações difíceis, situações que temos que enfrentar. Mas nunca se esqueça que seu propósito tem a ver com amor, valor e amparo. Deus não te desampara perante o teu propósito. Às vezes é no processo que você vai descobrir, é no dia a dia, é tentando hoje, chorando porque não conseguiu, e daí no outro dia tentando de novo, e conseguindo, e depois descobrindo dentro desse processo que grandes coisas fez o Senhor através da sua vida, porque Ele te chama pelo seu nome. A sua história não é surpresa para Deus, não há nada na sua vida que possa surpreender Deus, mas há algo que pode conquistar o coração de Deus. É um coração rendido em temor, é um coração rendido no desejo de viver um propósito conforme a vontade do autor. Viva o seu propósito, acreditando que o autor sabe qual é a próxima página. Deixe que Ele te conduza, né? Isso então, mesmo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.